Olá, leoninos e leoninas de todas as querências, sejam muito bem-vindos ao canal Ilha Mágica. Eu sou a terapeuta Renata e vou fazer a tua leitura. Esse aqui é o meu segundo canal, tá? Talvez você conheça o meu canal principal. Se você for lá no canal principal, vai ver que este aqui está listado lá, tá? Tem muita gente aí. Eu agradeço muita preocupação, muita gente preocupada se esse canal é real ou não. É só ir lá no canal principal que você vai ver que este canal está listado lá. Meu bem, vamos para a tua leitura? Leão, reforço que tarô não é previsão de futuro, o futuro não pode ser previsto. Tarô é uma ferramenta, um mapa de autoconhecimento que fala da nossa jornada interna de expansão. Então, aqui nessa leitura, a gente vai identificar quais energias você precisa estar atento nos próximos 7 dias, quais pensamentos, crenças, comportamentos podem te ajudar ou te atrapalhar nos próximos 7 dias, tá bom? Ou até na vida, né? Não só nos próximos 7 dias. Meu bem, chega deixando o teu like, ele é muito, muito, muito importante para nós. Se puder deixar um hype ou comentar, toda forma de engajamento ajuda muito o canal e ajuda muito outros leoninos a nos descobrirem, tá bom? Vamos lá? Amados mentores, anjos de guarda, protetores, qual a mensagem para quem tem leão forte no mapa, Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter, para quem está lidando com um leonino, uma leonina, ou para quem é do signo de Aquário e veio assistir o seu oposto complementar? Transformação, novo ciclo. A gente já vem falando, tanto aqui quanto no canal principal, de uma transcendência dos leoninos e das leoninas, né? A gente tirando camadas e cascas de quem a gente foi e acessando quem a gente é agora, quem a gente veio ser. Então a gente tá passando por um grande despertar, uma grande expansão de consciência, vocês tomando consciência exatamente do que te trava, de qual é a tua vibração. A gente pode sim medir a nossa vibração através de pêndulo, através de gráficos ou outros instrumentos, mas a gente também pode analisar a nossa vibração de forma criteriosa, identificando qual que é a raiz na motivação das nossas tarefas do dia a dia. Então você toma decisões e escolhas baseados pelo medo, pela raiva, pela felicidade, pela gratidão. O que motiva as tuas decisões? É o medo de falta? É a preocupação? Ali tu já vai ter uma boa noção se a tua vibração tá boa ou não, tá? O que mais para Leão? Limite, aprenda a dizer não. Mãos amorosas, amor e alegria. Olha, a gente vai ter motivo para celebrar nos próximos 7 dias e também motivo para buscar acolhimento ou para acolher alguém. Hora de celebrar, a gente vai ter motivos para comemorar. Esse aprenda a dizer não pode ser dizer não para você mesmo, né? Às vezes nós somos autoindulgentes. Então a gente sabe que determinada coisa nos faz mal, mas funciona como fuga. E aí a gente não diz não pra gente. É aquele docinho depois do almoço que tu sabe que não tá calculado na dieta, que vai te atrapalhar, mas tu vai lá e come mesmo assim, porque afinal de contas tu merece, né? Um docinho uma vez na vida não vai fazer mal, mas aí é todo santo dia. É aquela pessoa que tu sabe que tu não deve ajudar, que já te traiu, mas ela pede de um jeitinho tão bonitinho, e afinal de contas você é uma pessoa boa. Como que você vai dizer não para alguém que tá precisando, né? E aí depois você vai lá e agasalha a cobra, o que acontece? Amanhece picada, né? Então, Leão, aqui você está num processo de transformação. Dizer não para si ou para o outro faz parte desse processo, tá? Antigamente eu também tinha dificuldade de dizer não para as pessoas. Eu treinei tanto que hoje é confortável. Se eu sinto no meu coração que é um não, é um não. Ah, o outro pode fazer chantagem, o outro pode espernear, pode chorar. E aí, geralmente, as pessoas reforçam o porquê que era um não, tá? Vamos lá, tarô. Esse aqui é o tarô paleta mística. O que Leão precisa saber hoje? O que nós, leoninos, precisamos ouvir? Quais as energias disponíveis para Leão? Próximos 7 dias, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, 10 de espadas, tá? A gente tá chegando no fim de um sofrimento. Para finalizar esse ciclo com esse 10 de espadas, o Lua em Gêmeos é a gente tomar consciência
daquilo que a gente viveu até aqui e do porquê que a gente viveu até isso, tá? Então, por exemplo, eu posso tá falando com um leonino, uma leonina que tá tomando consciência que até hoje vibrou na frequência do medo, tá? O medo de falta, o medo disso, o medo daquilo, o medo de não dar certo. Exemplo, tá? Tem pessoas que têm problema com a sua aparência física. Eu vou dar um exemplo, tá? Minha mãe foi abusada, né, sexualmente na adolescência pelo padrasto. Eu cresci com padrasto. Meu padrasto foi ótimo, maravilhoso, é como se fosse um pai pra mim. Mas a vida inteira a minha mãe nos preveniu, né? Pra que a gente, se acontecesse alguma coisa, tivesse qualquer sinal, a gente se manifestasse. Então eu cresci com o medo do abuso, mesmo sem ter sido abusada. Isso refletiu em mim, na minha aparência física. Então eu nunca me permitir ter uma aparência física que fosse atraente. Então eu sempre dei um jeito de engordar, inconscientemente. Eu sempre usei roupas sempre tapada. Eu não uso decote, eu não uso mini saia. Nunca usei, nem quando era novinha. Mini saia, roupa curta, nunca foi do meu feitio, justamente por o medo de chamar a atenção do sexo oposto. Hoje, toda vez que alguém manifesta interesse, né, de qualquer forma, então, exemplo, esses tempos eu fui numa academia e o instrutor foi excessivamente atencioso, né? E depois começou a me seguir no Instagram. Eu bloqueei o instrutor e nunca mais pisei naquela academia, porque eu quero me proteger. E isso é inconsciente. Eu só fui me dar conta disso na terapia, que eu faço terapia e te aconselho a fazer. E aí, na terapia, quando eu trouxe isso, eu falei, olha, aconteceu uma coisa assim, assim, eu fiquei, me senti incomodada, não gostei da abordagem e simplesmente sumi do mapa. E aí a gente foi investigar algumas coisas. Então aqui eu tava vibrando na frequência do medo. O medo que não era meu, o medo que era ancestral. Eu recebi um karma ancestral da minha família. Minha avó foi abusada, minha mãe foi abusada. A gente tem na árvore genealógica outras mulheres que foram abusadas. Então eu não fui abusada, nenhuma das minhas irmãs foi. Mas a gente cresceu com esse medo, com esse estigma, tá? Então aqui, Leão, a gente pode estar entendendo, e foi justamente isso. Quando que eu encerrei o karma? Quando eu entendi que o karma não era meu. Eu nunca passei por nada referente a isso. Eu nunca me coloquei numa situação assim, mas eu me privei de várias coisas ao longo da vida. Eu deixei de viver várias coisas com medo de. Então, por exemplo, eu saía de noite, eu nunca bebi. Eu tinha medo que alguém colocasse alguma coisa na minha bebida. Eu pedi uma garrafa de água, se o garçom me entregasse a garrafa aberta, eu não tomava. Eu largava o meu copo, eu não tomava mais no mesmo copo. Isso me protegeu, mas eu também deixei de viver várias coisas, né? Que eu nem vou citar aqui. Então, eu não vivi a minha adolescência, a minha infância, a minha juventude, né? Eu fui reflexo do medo. Eu posso estar falando com alguém que quando olhar para trás agora vai perceber que a sua vida foi um reflexo de algo que você carregou e algo que te privou muito. E o tempo não volta, não tem como voltar lá e ser jovem de novo e ser adolescente de novo. Mas tenho como garantir que a minha filha não viva sobre esse estigma. Tenho como garantir que meus netos não vivam sobre esse estigma. Que esse estigma encerre em mim, encerre comigo, né? Garantir que as minhas sobrinhas não passem por isso. Então aqui, Leão, é você a chave aprenda a dizer não. Eu tive que dizer não pra mim, dizer não pra aquele eu que morre de medo, né? Então até hoje, se eu vou sair, qualquer lugar que eu vá, eu não bebo até hoje, né? Não que deva beber, eu não concordo com a bebida, enfim, mas é uma coisa que eu me privei. Não é uma coisa assim que eu, Renata, não queria beber. Eu não bebi porque tinha risco de alguma coisa acontecer. Não foi uma coisa que eu escolhi não beber ao longo da vida. Hoje sim, hoje é uma escolha, mas lá atrás não era. Então faz parte do processo de evolução do ser humano passar por certas experiências, tá? Então você se privou de alguma coisa, você abriu mão de alguma coisa, ou você experienciou. Talvez o teu lado seja o outro lado. Ninguém te protegeu, ninguém te alertou, ninguém te cuidou e você passou por coisas que não deveria ter passado, entende? Aqui tem uma coisa de faltou algo antes de você e você se culpa por ter vivido ou ter deixado de viver. Assim como eu me culpei por ter deixado de viver, talvez você se culpe por ter passado, tá? Então aqui tá falando, vamos transformar essa energia, vamos sair desse medo, vamos colocar um ponto final, a chave, virar a chave, tá? O que mais? Que leitura profunda, não tava preparada, Leo. Ó, reforçou o que a gente já vem falando, você deixa de viver ou deixou de viver, viveu sempre jogando no que era seguro, que a gente pode estar falando de relacionamentos, tá? Lá atrás, você passou poucas e boas em algum relacionamento e desde então você evita, né? Você se mantém sempre num lugar seguro, não corre riscos, não se abre. Pode ser nas amizades, então alguém traiu a tua confiança ou você aprendeu, né? Minha mãe não acreditava em amizade.
Até hoje, né? Ela tem amigos, mas ela sempre mantém os amigos a um braço de distância. Ninguém chega perto o suficiente. Então, eu aprendi isso. Na minha história de vida, todos os meus amigos muito próximos me traíram de alguma forma em algum momento. Eu me senti traída. Então, é sobre a gente aprender a aceitar o defeito do outro. As pessoas não são perfeitas só porque a gente escolhe elas para estarem na nossa vida, tá? 5 de ouros. A raiz da tua escassez vem de uma situação que precisa ser finalizada. Leão entendendo exatamente qual jogo seguro demais você está fazendo para poder transcender, para poder ultrapassar, tá? Lua em Capricórnio, né? Jogando com o regulamento embaixo do braço. Vai ser uma semana de intensas revelações e creio que revelações dolorosas para você. No yoga, eu sou professora de yoga e sou professora de filosofia do yoga. A gente aprende uma coisa muito maravilhosa que é tu sabe que o yoga tá fazendo a diferença na tua vida quando cai a ficha que a gente não é um alecrim dourado. Às vezes tu tá no meio do teu dia assim, tu, caramba, naquela situação eu tava errada. Pelo amor de Deus, eu achei que eu não fazia isso. A gente se percebe fazendo coisas que a gente julgava horrores, né? Ah, eu sempre achei isso errado no fulano. Caramba, eu faço exatamente igual. Então é por isso que eu me incomodo? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Tem uma grande virada de chave. Você pode, inclusive, tá? Se você quer acelerar esse processo de virada de chave, usar o arquétipo da chave, tá, Leão? Não fica com o arquétipo da chave tempo demais, porque senão você se torna muito inconstante, mas uns 21 dias com o arquétipo da chave vai te ajudar a ir virar alguma chave importante que sozinha você não tá conseguindo. 3 de paus. E agora? Pra onde que a gente vai? A gente vai pro sucesso, meu. Tá. Você vai sair de um 5 de ouros para um 10 de ouros, só que isso tem um preço. Você está pronto emocionalmente para ser bem-sucedido, sucedida? Muitos não estão, tá? Aqui tá falando que se tudo aquilo que você deseja em silêncio se realizar, será que o teu emocional dá conta? A maioria de vocês não dá. A maioria de vocês está sendo protegido pelo plano espiritual. Só que essa proteção vai acabar, tá? Então, muitas coisas na tua vida não saíram como você gostaria porque você ia meter os pés pelas mãos. A espiritualidade te protegeu de ti mesmo. Só que agora, com essa carta da transformação, você deu algum tipo de prova pro plano espiritual, que seja o que for, que aconteça o que acontecer, você dá conta. Então, eles vão meio que soltar as amarras, tá? Cuidado, porque eu vejo que nem todo mundo tá pronto. Tem alguém dizendo assim, não, me dá uma chance que eu vou fazer meu nome, me dá uma chance que eu vou fazer meu nome. Quando te derem a chance, você vai dizer assim, ih, eu não tava pronto. Ih, foi demais pra mim, tá? Aqui, o 3 de paus pede pra você planejar o seu passo a passo cuidadosamente, tá? Cuidadosamente, porque qualquer passo em falso, você não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Você pediu por isso e você vai receber exatamente aquilo que você pediu. Agora, se você tinha consciência do que você estava pedindo, é o ponto. Porque às vezes a gente pede algo que a gente não faz ideia do que realmente é, tá? A questão é, não tinha dado certo ainda porque você estava sob algum tipo de proteção. Você, de alguma forma, confirmou que não precisa mais dessa proteção. Que você se banca e que você dá conta sozinho. Vamos orar, né, Leão? Vamos orar. Vamos lá, o que mais que Leão precisa saber? 6 de ouro, seja justo e honrado nas trocas. O dependurado. E é... Uau! Uau, carta do Sol, Leão. Sol. Aqui não tem como voltar atrás, tá? Você não... Nem que você queira agora, você vai passar despercebido. Nem que você queira. Todos os teus esforços, todos os teus sacrifícios vão ser honrados. Nossa, me arrepiei, eu sou leonina. Todos os teus esforços e os teus sacrifícios vão ser honrados. A questão é, muitos de vocês não dão conta. Tá? Muitos de vocês não dão conta. Por quê? Porque quando você receber a atenção que você tanto quis, essa atenção vem para todos os lados. Vai ficar em evidência todos os teus esforços, mas todos os teus erros também. Porque para quem muito é dado, muito é cobrado, Leão. Quando você atingir aquilo que você tanto pediu, não vai ser mais aceito o tipo de postura que você tem hoje frente à vida. Se você continuar agindo da forma como você age hoje, você não sustenta aquilo que você pediu. Não foi te dado antes aquilo que você pediu porque você não demonstrava a capacidade de sustentar.
Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um exemplo muito bom de um leonino que é meu cliente. Esse leonino, ele fez um monte de coisa e ele diz assim, eu tenho certeza que um dia eu vou faturar 100 mil reais por mês. E ele tem uma empresa de... Acho que é metalurgia que chama, ele faz peças para carros, tá? E ele batalhou para faturar 100 mil reais por mês. Só que ele nunca se preparou para faturar 100 mil reais por mês. O que acontece com esses 100 mil reais? É 100 mil reais de receita? Quanto que é o custo para fazer 100 mil reais por mês? E o que tu faz com o lucro? Tu reinveste? Ele não se preparou. E ele começou a faturar 100 mil reais por mês, só que com um custo, né, de 90 mil. Então, no fim do dia, sobrava 10 mil. Então, primeiro que ele não queria faturar 100 mil reais por mês, ele queria ter 100 mil reais de lucro. Então, quanto ele deveria faturar por mês para ter 100 mil de lucro? Né? Quando ele conseguiu baixar um pouco esse custo, ele descobriu outros problemas. Tu tem que investir esse dinheiro não pode ficar parado, senão ele desvaloriza. Tu tem que pagar funcionário, quanto mais tu fatura, mais funcionário tu tem que ter, e uma série de coisas, tá? Então ele não estava preparado. Então ele começou a faturar 100 mil por mês, ele demorou quase 2 anos para dizer, agora eu tenho dinheiro. Ele ficou 2 anos endividado, porque ele entrava o dinheiro, ele pagava as contas, não sobrava nada. Entrava o dinheiro, pagava as contas, não sobrava nada. Ele não conseguia fazer manutenção na fábrica, ele não conseguia promover funcionário, ele não conseguia contratar ninguém. Se acontecesse qualquer problema, ele se lascava com os clientes, né? Então, se prepare para chegar no nível que você tá pedindo, tá? Eu não sei o que você pediu, mas é grande. Vai vir você estando pronto ou não. Aqui tem um mentor falando assim, olha, me torrou picovar pedindo uma chance. Vai receber a chance, eu não quero choro. Me disse que estava pronta, não me venha pedir ajuda depois. Você disse que estava pronta, você prometeu pro universo que você dava conta. Vai dar conta sem pedir ajuda. Tem uma coisa aqui de alguém que não espera, tá? Eu posso estar falando com o leonino, uma leonina, que tá fazendo radiestesia, que tá fazendo o trabalho com pai de santo, mãe de santo, que tá fazendo o escambau para acelerar um processo do qual você não dá conta. Pois bem, você vai acelerar o processo e a maioria não vai dar conta. Aqui eles estão falando assim, sem choro, irmã, tu disse que tu tava pronta, então mostre que tu tá pronta. Ah, mas eu não imaginei que fosse assim. Estar pronta é saber exatamente o que esperar. Se você não sabe o que esperar, então você não está pronta. Irmã, é contigo agora. Eu tô vendo o Leonino assim, ai meu Deus do céu, me ajuda. Não, eu já te ajudei, eu te dei exatamente o que tu me pediu, agora é contigo. Tu me disse que tu só precisava de uma chance e que tu ia fazer o teu nome. Pois então, a bola tá no teu campo agora. E isso não é um castigo, tá, Leão? Isso não é um castigo. Isso é a gente arcando com as consequências das nossas palavras. Se eu digo pro universo, manda que eu mato no peito, é porque eu vou matar no peito. Não é porque eu vou pedir socorro depois, entende? Não é todo mundo, tá? Tem muita gente aqui que vai, ó, surfar uma onda. Foco, 3 de paus. Não, nenhum despreparo vai ser perdoado, tá? Você precisa saber onde você tá colocando seu pé, você precisa se preparar principalmente para imprevistos, principalmente para aquilo que você não faz ideia de como funciona. A Imperatriz, usar bastante a cor amarelo ou dourado nos próximos dias, tá? Pode ser interessante também usar o arquétipo do deus Apolo. Arquétipo do deus Apolo, sabedoria, inteligência, brilho, magnetismo pessoal. Se as coisas não saírem como você tá planejando, não entre em desespero, tá? A primeira coisa é não entrar em desespero, não entrar em parafuso, né? Não se ajoelhar no chão e dizer, meu Deus, me ajuda. É ok, beleza, isso só tá acontecendo porque eu alcancei aquilo que eu queria. Então, gratidão, universo. Tem coisas novas para eu aprender. Eu vou aprender um monte de coisa nova. Me lembra a primeira vez que eu tive um faturamento alto. E aí, no dia 20 do mês seguinte, tinha uma guia. Nunca vou esquecer, uma guia de R$1.500 para pagar. Só que o dinheiro entrou e o dinheiro saiu. O dinheiro entrou e eu paguei conta, paguei dívida. Não ficou R$1.500 na minha conta. E eu dizia pro meu contador, como que eu vou pagar R$1.500? Ele, Renata, mas tu faturou. Ele veio sério, mas tu faturou. Como é que tu não guardou o dinheiro do imposto? Eu disse, mas eu não sabia que tinha que pagar imposto. Ó, a carta da temperança.
Se você fez alguma coisa para acelerar o seu processo de manifestação, aqui tá pedindo que agora para de fazer, tá? Para de tentar colocar o carro na frente dos bois. Agora aceita o processo de expansão. Agora deixa as coisas correrem naturalmente. Mesmo que alguma coisa dê errado, não fica desesperado com o problema. Foca na solução, no processo, entender por que aquele problema aconteceu. O primeiro de tudo é entender o que está acontecendo e como resolver da melhor forma. O desespero, tá? Continuar na frequência do desespero, mesmo depois que você alcança aquilo que você tanto pediu, é dizer para o universo que você não está se conectando com aquilo que você pediu, tá? É pedir para tirar do teu colo, digamos assim. Então, assim, não importa quão difícil seja, você conseguiu aquilo que você tanto pediu. Agora é a gente aprender a lidar com isso. É a próxima fase do processo, né? O que acontece depois do felizes para sempre? A gente aprende como ficar feliz para sempre, né? A gente aprende a ser feliz. Depois do felizes para sempre, a gente aprende a ser feliz. Eu não sei, e aqui se for, já fica sabendo, tá? Se tu vai começar a faturar alto, guarda dinheiro para pagar o imposto. Que não é que nem imposto de renda, né? Eles não descontam. Chega um dia lá, chega uma guia e tu tem que pagar. Valete de ouro. E a gente tá falando da área material e financeira, tá, Leão? Material e financeira. Pode ser também você construindo uma família. Pode. Tipo, eu quero muito engravidar. Vai lá, engravida de 3. Ai, meu Deus, mas eu não pedi 3, eu pedi 1. Não, amiga. Tu pediu pra engravidar, tu pediu pra ser mãe, agora tu vai ser mãe. Agora tu vai ser mãe com gosto. Essa imperatriz pode, inclusive, estar indicando gratidão. E o excesso de número 3 na leitura. Rindo de nervoso. Ó, 10 de copas, meu Deus. Quem tá pedindo pra engravidar aí? Olha, gente. Quem tá pedindo pra engravidar, segura as calcinhas, porque vai vir bastante, não vai vir um só. Minha Nossa Senhora. Cara, muito feliz essa leitura, Leão, muito feliz. Os avisos ficaram ali no primeiro deck, tá? Aqui no segundo deck é a respeito do processo das coisas. Ai, meu Deus, eu engravidei de 3, agora o que eu vou fazer? Agora tu vai criar. Onde come 1, come 3. Agora tu vai criar, paciência, né? Se Deus colocou no teu caminho é porque tu dá conta, tu garantiu que dava, né? Agora é sem choro, beleza. Chora um dia, fica triste um dia e depois não, porque os bebês vão sentir, tá? Se a gente tá falando de trabalho, talvez tu estava tentando manifestar uma promoção, a promoção vai vir melhor do que tu esperava, talvez para um nível, para um cargo que tu acredita que não tá pronta ainda. Calma, tu vai ficar pronta, tu vai aprender, tu vai tirar de letra, tá, Leão? É só controlar o desespero. Aqui, nesse segundo deck, acho que a gente tá conectando com o grupo que tá pronto. Pode ser um grupo bem menor, né? Mas o grupo que tá pronto só segura o desespero. A frequência do desespero pode te atrapalhar demais, tá? Uau! Se você não tem um terapeuta que te acompanhe, busque aí um psicoterapeuta para te acompanhar, tá? Mesmo, mas eu não tenho nenhum problema. Cara, você vai ir para um outro nível. Isso vai despertar gatilhos em você que talvez sozinha você não consiga se autorregular. Trabalhar bastante autorregulação emocional. A carta da força confirmou. E o 9 de ouros, tá? Cara, é que assim, essa versão tua que tá assistindo essa leitura, ela não deve existir por mais muito tempo, tá? Aquilo que você tanto pediu para Deus está vindo na tua direção. Só que você vai precisar se desidentificar com quem você é hoje para se identificar com a nova versão. Então, se a gente está falando de alguém que está batalhando aí para sua empresa dar certo, alguma coisa acontece, tá? Algum pedido que você fez, algum trabalho que você fez vai finalmente dar resultado. Só que vem numa velocidade e num volume que você não estava esperando, tá? Aqui o que você pediu vai ser atendido, só que você não tem dimensão do que você pediu. E eu tô vendo alguém que, sabe aquela coisa, eu tô pedindo pra chover e aí vem uma tempestade de 5 dias, eu não sei o que fazer com tanta água. É isso, tá? E que você vai precisar respirar fundo, precisar se autorregular. Exemplo, junto com o volume de vendas vem o volume de reclamação. Daqui a pouco eu tô falando com alguém que fazia um trabalho ali constante, sempre para a mesma clientela e foi tranquilo. Aí num belo dia explode de pedidos e aí começa a dar reclame aqui, começa a dar avaliação negativa no Google, começa a ter pedido de reembolso porque você não atendeu rápido o suficiente, tá? As pessoas começam a comprar na emoção e depois se arrepender e pedir para cancelar. Isso acontece. Isso só acontece com quem é grande, né? Com quem é pequeno isso não acontece.
Então, tu tendo que contratar funcionário e não saber contratar funcionário, e contratar errado, e ter que demitir, e se incomodar. E aconteceu comigo, tá? Eu tive que contratei errado, demiti, funcionário me processou, né? Graças a Deus deu tudo certo, porque o que foi pedido não era correto, mas isso acontece, né? E aí tu fica frustrado. Pô, eu tive que parar e dizer assim, Renato, só tá acontecendo contigo porque agora tu cresceu, porque agora tu é uma empresa de fato, né? Se tu não fosse uma empresa, isso não teria acontecido. Então, Leão, é você aceitar o seu novo lugar de poder, é você começar a se identificar com essa nova versão próspera e começar a pensar como que um grande empresário toma decisão, como que um grande líder toma decisão, né? Como que uma mãe de 3 toma decisão. O que é mais inteligente fazer? Se desesperar não é inteligente, tá? Se desesperar não é uma opção. É chuva de bênção que vai vir para quem não tá de guarda-chuva. É uma chuva de bênção vindo para quem não tem um guarda-chuva, tá? Então é isso, meu amor. Parabéns para você, né? Você tanto pediu, você vai finalmente materializar aquilo que você tanto pediu. Se ficar muito difícil, respira fundo, medita, procura um terapeuta, tá? Porque você vai precisar. Um beijo no teu coração e assiste a leitura de Aquário que eu vou deixar aqui do lado, tá?